Sales Talk. Sales Talk. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk, o podcast aí para quem deseja levar suas vendas aí para um próximo nível. Eu sou o Rafael Piepo, gestor do Marketing aqui na Sucesso em Vendas. Está comigo aqui fazendo companhia como host é o Guilherme Fará, nosso Head de CS. Olá, pessoal. E para quem ainda não conhece a Sucesso em Vendas, nós somos referência aí há mais de 30 anos na construção de soluções personalizadas para a área comercial e temos como principal objetivo ajudar a alavancar os resultados de vendas dos nossos parceiros. Nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje, o Caio Pita, ele que é fundador e idealizador do projeto chamado Professor de Vendas, já foi coordenador de vendas na Olist, vai contar um pouco sobre a Olist para a gente, membro do Comitê de Governança do Ecossistema de Inovação de Curitiba. O episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é como você utilizar os 4Ds, a metodologia que o Caio desenvolveu para estruturar os cursos de vendas. Seja muito bem-vindo, Caio. É um prazer tê-lo. Obrigado, Piepo. Obrigado, Fará. Prazer estar com vocês. Muito legal ter recebido esse convite. Legal, cara. E conta pra gente um pouco quem que é o Caio, Quais são os principais marcos aí na tua jornada? Dá um pouco do highlight aí do seu currículo. Legal. Vou passar aí sem exagerar nos detalhes, Bom, eu fiz administração na Federal. No tempo de faculdade, eu fiz bastante trabalho voluntário. Fui do Movimento Empresa Júnior por 4 anos. Então, participei lá da JR Consultoria, que era a empresa júnior de administração. Eu fui presidente da Federação Paranaense das Empresas Juniores, a FEGEPAR. Foi uma experiência bem legal. Na época ali, com 20, 21 anos, eu representava 1.300 universitários que trabalhavam em empresa júnior, em diversas empresas juniores no Paraná. Então, foi uma experiência de liderança, de exposição, apresentação, que me ajudou depois no comercial, com certeza. E também trabalhei na IESEC, que é uma outra organização que trabalha com intercâmbio de estudantes. Na IESEC tive uma experiência bacana também, trabalhei um tempo na IESEC lá em Paris e usei bastante o inglês lá para trabalhar com estudantes do mundo inteiro que iam de lá para outros lugares. E, Caio, aproveitando, pode falar, só de você entrar nas empresas que você trabalhou, é legal você ter trazido esse ponto da tua vida estudantil como já um espírito empreendedor, Isso veio da tua criação? Quando que nasceu esse Caio Pita que era interessado por estar à frente, assim, se envolver nesses projetos, cara? Legal. Do teu background, assim, para ver como que você foi parar nesse universo. Bacana. Cara, eu acho que desde pequeno, assim, era um tanto que eu tinha engajado. Meus pais são professores, Então sempre tive uma certa cobrança de ir bem, tirar boas notas e tudo mais. Então, tinha um pouco esse lado, mas também acho que um pouco aquele papo que a gente ouve desde pequeno, que o mercado de trabalho não é fácil, você tem que se diferenciar, você tem que buscar experiências. E como eu escolhi administração, eu acho que é um curso onde isso é muito verdade, Porque quando você termina a administração, você não é especialista em alguma coisa. Não é como talvez terminar uma engenharia, terminar a medicina, alguma coisa assim. Então, eu logo que entrei entendi que era preciso buscar essas experiências e eu gostei da proposta da empresa júnior, da proposta da IESEC. Eu acho que também o contato com pessoas que tinham passado por isso foi bacana, Sim. Acho que a universidade, o legal é isso, na universidade você tem essa liberdade de falar com teus veteranos e tal. Então, acho que veio um pouco daí mesmo, Enfim, Bacana. É uma postura diferenciada, assim, Nem todo mundo aproveita a faculdade já para ser um propulsor da vida profissional. Às vezes chega, nesse ponto, está formado e teve poucas vivências, com certeza. Acho que cada um tem seu timing também, Acho que foi bacana que eu vi isso cedo. Algumas pessoas acabam vendo isso depois, mas acho que é uma opção muito bacana, assim, para quem está começando. Eu recomendo dar uma olhada
nessas opções porque para mim agregou muito, né? Para muita gente que eu conheço agregou muito. Então vale a pena. Show. E aí, dando continuidade daí, falando um pouquinho Claro. da Olist, né? Boa. Então, é legal que essas experiências na universidade me fizeram aumentar meu networking também, acho que isso é bacana, conheci muita gente, e acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava, na época, não era nem Olist ainda, era Solidário no marketplace de compra e venda de artesanato, mas era o mesmo fundador, né, o Thiago Dalvi, e eu acabei conseguindo um bate-papo com ele me contratou. E quando ele me contratou, ele falou, olha, a gente vai lançar aqui uma nova plataforma chamada Olist, explicou mais ou menos como é que funcionava. Só que na época ele mesmo falava, a gente não sabe se essa plataforma nova vai dar certo. Então ele até manteve a Solidário, que era o marketplace de artesanato, ativo ali. Só que quando lançou o Olist, em um mês, o Olist já faturou mais do que a Solidário tinha faturado em acho que 7, 8 anos de existência. Caramba. Então, só explicando rapidinho, né? Talvez nem todo mundo que está nos assistindo conheça o Olist. Exato. O modelo é basicamente a gente pega o produto os produtos dos lojistas e coloca dentro de grandes marketplaces como Mercado Livre, Americanas, Extra, entre outros, né? Hoje o Olist está em uns 12, talvez até mais marketplaces. Só que não apenas coloca lá dentro, ele também acaba fazendo parte da loja do Olist. Por isso a loja do Olist se tornou uma loja muito grande. Hoje é a maior, ou uma das maiores lojas dentro de cada um desses canais. É ranqueada, né? Se encontra muito fácil lá dentro. Exatamente. Então você acaba tendo facilidade para competir com qualquer lojista, né? Então, hoje, se eu tiver uma loja de parede, informática, alguma coisa assim, e eu quiser vender aqui esse fone de ouvido, se eu criar uma conta do zero agora no Mercado Livre, vai ser muito difícil vender isso daqui, porque eu vou ficar para trás, não vou me encontrar. Agora, se eu tiver um bom preço, um bom estoque, e eu colocar no Olist, a chance de eu vender aumenta muito. Então, o modelo de negócio é mais ou menos esse. E aí por toda essa situação, estava, digamos, no lugar certo na hora certa, né? Porque eu entrei no comecinho desse negócio. Você falou, você foi funcionário muito um dos primeiros mesmo. Isso, quando eu entrei tinha 10 pessoas, né? Caraca. Irado, você começou em que posição lá? Como que foi a trajetória ali na Olist? Ah, legal. Então, justamente comecei na área comercial, não porque eu soubesse alguma coisa sobre isso, sabia muito pouco, mas porque a empresa precisava de pessoas para iniciar ali. Então, eu comecei como pré-vendedor mesmo, SDR. Eu tinha 2 colegas para quem eu agendava, eles eram os closers no começo. Isso foi em 2015 que a gente deu esse start. E aí, o negócio foi crescendo, né? O modelo do Olist foi se provando. E com o tempo, até o final de 2015, começo de 2016, esses colegas meus acabaram saindo da empresa. A gente contratou mais gente, a gente estava já com umas 5 pessoas, e eu era o mais velho, digamos assim, porque eu tinha começado e os outros tinham começado e já não estavam mais ali. Então, eu acabei assumindo como Sales Ops na época. Sales Ops é um cargo mais para estruturar processos, então eu aprimorei muito o nosso CRM, Pipedrive, os campos lá, as etapas, os SLAs, enfim, deixei realmente melhor para a gente até extrair informações, e com isso também melhorei os relatórios para o Thiago, que era o CEO, para a diretoria e tudo mais. E a gente teve vários ganhos. Eu também já comecei a olhar para treinamentos e algumas outras coisas. E então, no final de 2016, começo de 2017, com esse rendimento bacana, a equipe crescendo, eu fui promovido de novo para coordenadora. E formalmente, como um gestor da equipe, eu virei coordenador dos closers, né? Da galera que fechava. E tinha um outro coordenador que era dos pré-vendedores. E aí, enfim, vários processos, né? Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, acompanhamento de vendedores, feedbacks, promover, demitir, enfim. Tudo que era necessário para a área rodar bem, eu ajudei a estruturar ali.
e eu continuei como coordenador até o final de 2018. E o que eu coloco, assim, é que do momento que a empresa tinha 3 pessoas em vendas, né, quando a gente começou, até quando ela chegou em 50, eu fui um dos principais gestores e eu ajudei A contratação, né? Fazer processos seletivos. Exato, e ajudei a montar essa equipe e fazer o modelo funcionar, digamos assim. Sim. Perfeito. Cara, legal. Em termos de, só um parênteses, né, e nesse caso, como que, até aproveitando o gancho, né, como que foi a tua adaptação ali, estando na execução, né, da operação comercial, quando você assume uma equipe, né? É interessante quando a gente conversa com pessoas que tiveram essa transição, né? Aqui na Sucesso a gente lida muito com isso, né? Chegar nas empresas, se deparar com gestores, heads de vendas, coordenadores de vendas que muitas vezes estão assumindo a posição ali, cara, eu era muito bom vendedor, eu era um excelente closer, né? Um excelente cara ali na linha de fechamento. Agora eu estou numa posição de liderança, com outras atribuições. Como que foi para vocês? Legal. Cara, eu vou dizer que o próprio trabalho voluntário me ajudou com isso, que na época lá de empresa júnior, a Exec, eu já tinha trabalhado liderando pessoas, então foi algo bacana, assim, já tinha cometido alguns erros também, acho que isso é legal destacar, né? Você aprende errando. Mas ali no Olist, quando rolou isso, eu acho que foi menos doloroso dentro da equipe, porque como eu estava ali desde o começo, eu fui estruturando muita coisa, fui pesquisando, trazendo, e fui muito proativo, né? As pessoas já me enxergavam como uma referência ali, né? Como alguém que estava ali para apoiar mesmo. Eu já era uma pessoa com quem eles poderiam contar. Então, quando eu formalmente virei gestor, digamos que eu na prática já era um pouco gestor, né? Até porque a gente não tinha, a gente foi até curioso, talvez diferente de outras startups, a gente realmente levou 2 anos inteiros sem ter uma gestão formal em vendas, para só no 3º ano eu virar formalmente um gestor e um outro colega também entrar como gestor. Então, acho que isso foi mais tranquilo por conta disso, assim, a equipe acreditava. Acho que isso é bem importante em qualquer situação de gestão, você colocar uma pessoa para liderar, tem que ser alguém que a equipe confia e que a equipe acha que vai poder tocar isso. E nesse ponto até que é legal isso, porque você tem que assumir o papel de líder antes mesmo, de fato, de concretizar isso com o RH, né? Você conseguir organicamente ser visto como alguém que está apto a liderar pessoas. E quando o próprio time promove essa pessoa, é uma transição muito bem sucedida, né? Exitosa no ponto de que você já é visto, então se torna muito mais autoridade perante as pessoas. E você já também traz uma visão de antecipação de alguns eventos. Então, antes de sentar nessa cadeira, que olhares que eu preciso ter, né? Você não chega lá de paraquedas, assim. Que muitas vezes quando você te empurram para esse cargo, daí você tem que começar a se familiarizar, né? Com certeza. Realmente isso facilita. Foi um contexto bem interessante. Sim, claro que nem toda empresa vai ter um contexto como esse. Foi algo bem único, mas nesse caso aí ajudou bastante. Perfeito. Legal. Você quer fazer a ponte, então, até o momento atual teu, para a gente entrar daí mais tecnicamente no tema, cara, que seria daí discursos poderosos de vendas? Acho que você é muito bom nisso, tem muito know-how legal. E conta um pouquinho do professor de vendas aí para a gente conectar os pontos. Boa. Então, em 2019, eu comecei com essa oportunidade de dar aula de vendas. Eu comecei num coworking de Curitiba, Aldeia Coworking. E, cara, foi super legal, tinha alunos de diversos perfis, assim, tinha desde o empreendedor até o cara que trabalhava em indústria, o cara que trabalhava no time de vendas, o cara que trabalhava no time de marketing, enfim, foram umas 6 turmas, mais ou menos, cada turma tinha de 20, 30 pessoas, e era um feedback muito bom, assim, porque eu levava conteúdo sobre técnicas de vendas, sobre estrutura da área de vendas, levava essa bagagem de Olist, né, de como a gente se organizava na startup para vender, como a gente
tinha alguns processos e tudo mais, e agregava muito, porque eram negócios diferentes, alguns não tinham esse background do digital, outros até eram startups, mas startups que estavam em momentos anteriores. Então, foi super gratificante, assim, até a última turma que eu ministrei o curso, eles tinham que avaliar de 1 a 7, a avaliação média foi 6.7, 6.8, alguma coisa nesse sentido. Então, estava fazendo total sentido. Só que tudo isso foi no presencial, né? E quando a gente teve a pandemia, acabei não tendo mais essa oportunidade, essa vivência de dar aula. Isso começou a me fazer falta. E aí o projeto Professor de Vendas foi no sentido de, cara, será que eu não consigo pegar, eu adaptei o conteúdo, né? Mas será que eu não consigo passar isso para o virtual para atingir mais pessoas, para ter o meu curso, enfim, e continuar ajudando as pessoas com vendas e tudo mais. E foi isso que eu fiz, assim, levei um certo tempo, acho que foi uns 5 meses até eu terminar todo o material e tal, escrever o conteúdo, montar roteiro, gravar, depois teve um pessoal que me ajudou na edição e tudo mais. Mas o curso saiu, ficou pronto e ficou bem completo, assim. Traz o melhor aí do... Que legal. E esse curso está ativo hoje? Esse teu curso está ativo hoje? Tá ativo. Eu tenho o meu site, profdevendas.com.br. Depois, de repente, vocês podem deixar na descrição. Sim, a gente vai fazer isso, pô. A gente vai colocar na descrição do YouTube. E para quem está nos ouvindo aí, o Caio já mencionou. Tem essa expertise. Caio, uma pergunta que as pessoas devem estar se fazendo é o que muda você ensinar numa sala de aula ou através de uma plataforma digital do que você ensinar os teus liderados como gestor, né? Então, estando dentro de uma organização, você sente que existe diferença nisso? Do momento que você transmitia conhecimento também para o momento atual? Boa. Cara, acho que são 3 coisas bem diferentes, né? Primeiro, a sala de aula é muito legal porque você tem um feedback instantâneo. Então, isso era bacana. Eu estava falando, via as pessoas balançando a cabeça, ou pensativas, ou, enfim, anotando. Então, isso era legal, e aí você pode tirar dúvidas, e você pode direcionar o teu conteúdo. E, enfim, isso é uma experiência muito rica. É o feeling, né? Você consegue sentir a sala. Sim, total. Então, até por isso que eu acho que no final a satisfação ficava muito boa, porque dava para ir corrigindo qualquer problema ou dar uma atenção maior para quem está precisando. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu dava muitos exemplos pegando as empresas das pessoas, né? Então, claro, eu tinha o meu conteúdo, mas, o cara ali tem um software de gestão. Eu falava, cara, um software de gestão, se eu fosse vender, né, falando desse seria assunto assim. Aqui, faria desse jeito. Legal. O cara ali tem uma indústria de, sei lá, material de construção, enfim, vai adaptando. Então, esse é um cenário. O conteúdo gravado, ele é mais desafiador e eu sou super iniciante no conteúdo gravado, tá? Eu terminei meu curso há pouco tempo, ele ainda precisa ser mais validado e tudo mais, mas o que eu busquei fazer é deixar ele muito bem organizadinho, assim, no sentido de ficar fácil para a pessoa, quero ver uma parte hoje, fecho, né, sai do computador, se quiser ver outra parte depois, a pessoa consegue, ele está bem organizado para a pessoa ir. Uma sequência lógica, né? Isso, ir fazendo aos poucos, aí tem os exercícios de apoio também, tem material de apoio, tem um playbook, né, que é um guia para os exercícios, tem diálogo escrito, então só para ficar de exemplo também, tem empresas que eu usei como exemplo. Então eu apostei um pouco nesse fato de estar bem organizado, sabe? E o conteúdo ele tem uma sequência lógica, sabe? Ele não é como um curso que a aula 1 é sobre um assunto, a aula 2 é sobre outro assunto totalmente diferente.
Ele é conectado. Já Mas vi um pouco. o que mudaria de um playbook, assim, ou, né, até voltando à pergunta de quem está dentro da empresa, às vezes também quer criar uma plataforma de onboarding interna para os próprios novos vendedores conseguirem rampar mais rápido, né? O que difere de ensinar no digital hoje para dentro da empresa? Ou é a mesma coisa? Sim. Cara, acho que não é a mesma coisa. Eu acho que assim, dentro da empresa você tem mais possibilidades, tá? Por exemplo, meu curso, a pessoa vai comprar, talvez eu não tenha um contato com ela, né? Claro, deixa lá um WhatsApp disponível e tudo mais, mas eu não vou estar ali, não vou conseguir pegar muito na mão dela para ajudar. Agora, dentro da empresa, eu acho que é super válido ter uma plataforma para a pessoa fazer um onboarding, ter treinamentos prontos e tudo mais, mas você consegue estar mais junto com a pessoa ali no momento que ela tiver dúvidas, e você também consegue validar se ela está aprendendo, acompanhando o que ela vai fazer depois. Na prática, então, com indicadores, muitas vezes, né? Indicadores e também, assim, para mim, como gestor e como uma pessoa que vai fazer o onboarding de alguém, não só os indicadores, mas também o call review, né? Você escutar a ligação da pessoa, eu acho muito fundamental, assim. Então, a pessoa fez lá o curso, fez as aulas, mas vamos ver como ele está falando com o cliente. Vamos pegar, ouvir aqui, separar alguns pontos para ele melhorar. Então, eu acho que isso é muito rico. E aí vai um pouco além da sala de aula que eu tinha lá na aldeia, vai um pouco além do conteúdo gravado, porque como você trabalha com a pessoa, você tem essa capacidade de trazer esse coaching, essa melhoria para ela no dia a dia. Ela, né? Perfeito. E aí, Caio, vou puxar aqui. É um ponto importante, né? Você teve uma trajetória muito interessante na área comercial e essa trajetória fez com que você se sentisse apto para ensinar as pessoas, né? Então, a experiência que você foi adquirindo aí nesse tempo, você falou, acho que eu tenho conhecimento suficiente, né? Para virar essa chave, né? Para você entender, cara, eu tô com conhecimento, né? Acima da média, né? A ponto de poder ensinar as pessoas, foi a base dos teus testes, né? Foi você implementando as coisas dentro da tua operação. Então, o grande título, né, do nosso episódio hoje é como estruturar discursos de vendas poderosos, né? Então, em que momento que o Caio percebeu a diferença nos discursos convencionais de vendas, né, que tinha lá no começo, para discursos mais poderosos, discursos onde você conseguiu enxergar que a tua equipe estava tendo uma alta performance ali, né, que de fato estava sendo diferente? Legal. Cara, eu acho que uma coisa que ajuda muito, muito mesmo, além da experiência e tudo mais, é buscar leituras mesmo. Eu parei para fazer a conta esses dias, eu li uns 10 livros de vendas aí ao longo desse tempo. Qual foi o melhor? Então, vou falar sobre o que eu mais recomendo. Tem um que eu mais recomendo e tem outro que eu acho que é mais divertido. Então, aí se a pessoa que estiver ouvindo quiser pegar uma coisa mais técnica, vai para um lado. Se quiser pegar uma coisa um pouco mais divertida, assim, mas também muito bom, vai para o outro. Mas o livro que me fez ver que poderia existir um outro jeito de vender é o Challenger Sale, em português é a venda desafiadora. Super recomendado aí, ele é baseado em pesquisa, ele foi uma pesquisa que eles fizeram no contexto da crise de 2008 e, se não me engano, foram 6 mil vendedores de 90 empresas e, enfim, eles, como era um órgão de pesquisa mesmo, avaliaram muitas ligações. Até a gente falou dele em um dos podcasts anteriores com o Otávio, né? Da Plumes, e ele citou, então, a importância desse livro aí, para quem não leu, bem pois importante. A galera vai se deparar um episódio atrás do outro. A segunda pessoa que traz aqui. Boa. Menciona. É legal. Vamos deixar a descrição do livro também aqui deixar o link do livro na descrição do YouTube aqui. Aí, falando dos discos. Perdão, pode tocar aí tua fala. Se eu complementar. Só falando do livro. Verdade, vou só fechar sobre a venda desafiadora um detalhe, depois eu vou falar sobre outro livro. E esse livro tem tudo a ver com o discurso mais poderoso, né, a venda desafiadora, porque ele comprova nessa pesquisa que realmente o conteúdo que você leva para o cliente
impacta em você vender mais. Não só o seu jeito, né? Não só você ser mais agressivo, mais simpático, mais amigável, que é uma coisa que muita gente vê hoje do vendas. perfil, né? Muita gente acha que é mais o perfil, mas o conteúdo, combinar um perfil de querer ajudar o cliente, mas também tirar ele da zona de conforto com um bom conteúdo, vai te fazer vender isso mais. É reprogramável, né? Você, como gestor da área, pode adaptar discursos justamente para que, independente se a pessoa é mais tímida, mais extrovertida, consiga trazer o conteúdo relevante na fala dela. Sim. E aí, só por curiosidade, um outro livro que eu acho... foi o último livro que eu li sobre vendas, o mais novo que eu li, é o Venda Como Se a Sua Vida Dependesse Disso, que é do Chris Voss. Ele trabalhava no FBI, ele trabalhava negociando com sequestradores, terroristas, e etc. E ele fala de várias técnicas que ele usava para fazer esses caras falarem e conseguir fechar acordo com esses caras. Persuadi-los, né? A fazer uma troca ali, num cenário tão caótico, fazer uma troca. Que a pessoa veja vantagem em se entregar é complicado. Exato. Então é divertido que tem várias histórias dele nessas situações. Bacana. Aí. Livro bacana de ler. Um ponto que daí a gente falando agora, diferentes modelos de negócio, quem está escutando aí deve estar se perguntando, beleza, discurso poderoso de venda, como que eu faço para entender os diferenciais do meu negócio? Porque eu acho que antes de você construir um conteúdo, eu preciso ter a base que é o que eu vendo, o meu negócio. Exato. Assim. Como que eu faço para entender esses diferenciais do meu negócio? Boa. Legal. Inclusive, no meu curso, que até só explicando o nome do curso, é o Método dos 4Ds. E aí, como você falou, né, a base, a primeira aula do curso e a base do método é você saber os diferenciais do seu negócio, saber estruturar isso. E o que eu coloco, assim, tem muito a ver com uma pesquisa de concorrente, pesquisa de mercado mesmo. Você tem que, para saber o diferencial do teu negócio, primeiro você tem que olhar para o mercado. Então, você tem que ver o que esses concorrentes estão fazendo, o que estão falando de bom deles, de ruim deles, como é que eles estão atendendo as necessidades dos clientes. E aí você realmente olhar para o cliente e trabalhar. Eu sugiro fortemente trabalhar com personas e ferramentas que te ajudem a entender essas personas, né? Então, por exemplo, mapa de empatia é uma ferramenta que eu trabalho no curso que ajuda muito a entender a cabeça do cliente, entender onde ele quer chegar, os receios dele. Então, você vai, digamos, trazendo esse material para você se preparar um pouco mais para saber quem são essas pessoas, e a partir disso você entende a melhor maneira de comunicar para elas, né? Então, acho que não adianta só ter um produto bom, um serviço bom, você tem que saber comunicar o que você tem que os outros não têm, né? Por que o jeito como você entrega o valor é diferente dos outros. Então, e para cada persona, né? Para cada persona, de preferência, né? Mas uma coisa que eu trago também no próprio curso é que você pode fazer por fases, se você quiser, né? Você pode começar tendo uma persona, tudo bem, faz para uma persona, testa, coloca lá, deu certo? Pô, vou colocar mais algumas ou não. Você pode começar fazendo uma pequena pesquisa dos concorrentes, depois fazer uma maior, mas o importante é ir testando, né, esses aparatos aí para melhorar. E depois que você entendeu os diferenciais do negócio, a gente vai para a parte que eu realmente me relaciono com o meu lead ou o meu prospect, né? E o que é essencial que eu traga no meu primeiro contato para que daí sim eu construa valor, né, em cima do meu produto ou serviço. Legal. Até no próprio curso, o que eu chamo esse primeiro contato do despertar, né? Por que despertar? Porque você quer gerar no cliente a sensação de que ele realmente precisa resolver um problema, o quanto antes, tá? Então, ainda não é o momento de você mostrar que você vai resolver esse problema, ou que a pessoa solucionar melhor, mas você tem que fazer a pessoa sentir, pô, realmente, eu tenho uma situação aqui que tem que melhorar, tem um objetivo que eu quero chegar,
Então, aí o que vai acontecer é que depende se você está lidando com uma venda passiva ou ativa, tá? Numa venda passiva, é um pouco mais viável você usar um spin selling, por exemplo, para realmente fazer perguntas, porque se a pessoa está te procurando, é porque Você ela tem tem algum abertura para problema. fazer a pergunta também. Você tem mais Isso. abertura para fazer rodar esse tipo de pergunta. Exato. Então, você vai conseguir identificar o problema melhor, uma implicação e tudo mais. Então, acho que o spin selling é muito recomendado nesse ponto. Se é uma venda ativa, você tem que fazer Ativo você visão, está né? colocando como um outbound, no caso, né? Você Um está outbound. diferenciando do Exato. inbound para o inbound. Isso. Beleza. Passivo inbound e ativo o outbound. O outbound, uma coisa que eu sugiro é você fazer uma preparação de olhar para o negócio do cliente e tentar primeiro entender por que aquele é um bom cliente para você entrar em contato, então você não sair ligando para todo mundo, né? Então, por exemplo, vamos pensar que, cara, eu tenho uma solução para e-commerce. Eu sei que eu tenho muitos clientes bons que estão gostando da minha solução, que estão indo bem no nicho de casa e decoração, por exemplo. E eu sei que a minha solução é ideal para e-commerces que trabalham com 200 itens ou mais, por exemplo. Então, quando você vai fazer uma venda ativa, você já trazer isso para o cliente e falar, tipo de solução X é bem interessante para o seu segmento, para o seu porte. Então, já falar, cara, eu escolhi porque eu fiz uma análise, né? Eu não saí no Google ligando para o primeiro que apareceu. E, além disso, se você conseguir identificar... Aí, acho que o melhor cenário, que nem sempre é fácil, nem sempre vai ser viável, mas você conseguir mostrar que você está vendo alguns indícios de que ele pode ter um problema, sabe? Então, por exemplo, aqui nesse caso do e-commerce, eu estou vendo que você trabalha com a linha XY, mas você não trabalha com a linha tal de produtos, né? Ou por que você não trabalha com a linha tal? Enfim, dá algumas opções. Oportunidades, né? Que é difícil e eu concordo contigo. Nem todo segmento ou produto que você venda, você tem a chance de mapear oportunidades ali. Exato. Se é um vendedor de varejo numa loja, só se você realmente conseguir explorar contexto, situação dele com maior propriedade, para daí entrar em implicações, né? Oportunidades ali. Exato. Realmente não... mas é uma questão, como eu sempre trago, né? A questão do teste, você entender se para o teu negócio essa abordagem mais realmente minuciosa faz sentido ou não. Porque a venda ativa, ela realmente é mais desafiadora, e por isso que eu parto do princípio de, cara, já que é mais desafiador, mire em negócios que vão te trazer uma receita grande. Sim. E aí se dê o luxo de se preparar um pouco mais para isso. Mas a gente sabe que no mercado, às vezes, tem empresas que fazem prospecção ativa com empresas até pequenas, né? E pode dar certo, né? Então, digamos que é a sugestão de como fazer essa pessoa se interessar. Porque quando você traz esse um pouco mais de detalhes, né? A pessoa vai olhar e falar, caramba, tipo, esse cara... Ele me conhece, ele sabe o que ele está falando, especialista, né? Faz sentido o que ele está trazendo. Eu acho que esse é o ponto mais desafiador dentro de uma situação de outbound, por exemplo, né? A gente tem muitos exemplos, né, de empresas que trabalham com outbound, igual você mesmo citou, com tickets pequenos, né? Pô, às vezes uma empresa, a própria Holistic que você trabalhou, tem uma operação de outbound, né? E trabalha com um ticket relativamente baixo, né? Querendo ou não, em termos de valor da solução. O nosso caso, por exemplo, que é completamente diferente, né? É praticamente inviável para a gente investir em marketing a ponto do nosso perfil ideal de cliente conhecer 100% da nossa solução, porque ela é muito complexa, né? Então, esse ponto de você despertar a urgência no cliente no primeiro contato, na venda passiva, eu acredito que seja bem mais fácil, porque ele já está enxergando, de certa forma, um problema, né? Agora, na ativa, em que você tem que chegar e falar assim, cara,
você tem um problema. Ah, não tenho. Ah, tem. Vou te mostrar que você tem, né? Sim. E depois com muita conversa, e, gente. e também, às vezes, né, se você não consegue pegar o contexto dele especificamente, você pode ter um template falando, olha, a maioria das empresas tem esse tipo de problema, né? Até o próprio Challenger Sale, ele fala lá, a maior parte dos clientes tem ele fala para você mencionar 3 problemas, perguntar, cara, qual desses acontece na tua empresa? Porque provavelmente um deles vai acontecer na empresa do cara. Perfeito. Então, os 3. É uma saída também. Às vezes 3. Show. E, cara, e depois que você dá esse baque, né? Pum, consegui prender o cara comigo. O cara ficou ali, consegui, no meu pitch inicial ali, segurei ele. O que tu recomenda, né? O que você indica para fazer? Próximo passo. Na lógica dos 4Ds, esse terceiro é o direcionar. Por que direcionar? Porque, assim, você começou a falar com o cliente sobre um problema e ele entendeu e vocês estão concordando, digamos assim, que existe um problema para ser resolvido. Só que aí que tá, resolver um problema, o cliente pode resolver de diversas maneiras, né? Às vezes ele pode contratar uma solução que não tem nada a ver com a sua, né? Então, pegar o caso aí da sucesso em vendas, você vende uma consultoria, ele pode falar, não vou contratar uma consultoria, eu vou pegar um headhunter aqui, vou contratar um diretor de vendas super experiente que vai resolver tudo para mim. Então, não é que ele tenha contratado um concorrente de vocês, ele simplesmente foi para uma solução diferente. Então, por isso que esse direcionar tem muito a ver com você entender os objetivos do cliente de um jeito mais palpável. Até eu sou muito defensor da ideia de você conseguir falar sobre metas com o cliente, tipo, aonde ele quer chegar. Claro que nem sempre vai ser fácil, nem sempre todo cliente vai dar abertura para isso, mas muito da maneira como você envolve ele na conversa e faz ele se interessar em resolver o problema, né? E também uma coisa que você pode fazer é você propor uma meta, né? Então, você fala, olha... É porque é um prospect, né? A gente costuma trazer na fala cliente, mas lembrando que não é um cliente ainda, é um prospect que talvez se torne um cliente, né? Exato. Entrar num nível de sugestões, assim... É delicado, depende muito do nível de autoridade que você tem perante ele, né? Eu acho que o tom para você usar é muito o seguinte, o que eu vejo em empresas semelhantes à tua é uma meta de tanto, ou é um resultado de tanto, sabe? Para você também passar, cara, ó, eu conheço do mercado, né? Então, acho que... Você não se abstém totalmente de dar propostas. Sim. Né, mas não fica implicando ele tanto, quase que sentindo, colocando ele contra a parede. Ele nem comprou nada ainda. Exato. Você tem meta, e o que é, e como é que vai ser? E às vezes chega até desconfortável. Isso, e nessa lógica, né? Nessa lógica, para você chegar nesse ponto, no terceiro D, é fundamental que o teu primeiro D tenha sido, né, muito bem construído. Muito bem construído e muito bem direcionado. A partir do momento que você constrói o teu primeiro D, né, de diferenciais do teu negócio, é onde você já consegue mapear tudo isso para poder, né, fazer esse fit aí de interesse e solução. Sem dúvida. E tendo o objetivo, aí é uma questão de você entender junto com ele, e como você pensa em chegar nesse objetivo, né? Então, no melhor dos cenários, você falou com ele sobre uma meta, ele entendeu que essa meta faz sentido. E como você pensa em chegar lá? Mas mesmo que você não tenha uma meta, mesmo que você tenha ficado algo um pouquinho mais abstrato, que às vezes pode ser, cara, em vez de uma meta financeira, o cara tem uma loja, 2 lojas, quer abrir a terceira. É uma meta, né? O cara tem uma terceira loja. Como você pode chegar lá? E aí você tem que ouvir do cliente, aí entra muito uma escutativa do que ele pensa. Porque muitas vezes o que ele pensa não é o que você oferece, né? Então, o que eu penso não é contratar uma consultoria para me ajudar a estruturar os treinamentos dos meus vendedores. Legal, o que é isso que você pensa? E aí você tem que estar preparado para trazer questionamentos, provocações
E até mostrar para ele possíveis armadilhas do jeito dele de pensar, né? Então, que nem o exemplo que eu dei lá não, vou contratar um diretor aqui e tudo mais. Não, beleza, cara, você vai contratar um diretor, mas e aí? Quanto tempo até achar essa pessoa, até ele entrar, se adaptar? Aí ele vai ter que estruturar os treinamentos para sua equipe, o diretor, pô, isso vai ser prioridade para ele? Isso tá... Cara, será que um cara que ele vai redigir tudo, né? Um ponto bem importante, né, que a gente já escutou isso, né, obviamente, mas a partir do momento que alguém fala isso, né, a gente pergunta, né, cara, esse diretor já estruturou processos e metodologia de vendas para mais de 1.000 empresas? Acho difícil, não deu tempo. Não dá, o olhar dele é mais estratégico. É isso. É verdade. Exato. Então, acho que esse exemplo é bem legal para ilustrar. Por isso que é direcionar, porque digamos que o cliente talvez esteja indo para o prospect, né? Talvez esteja indo para um caminho que, cara, não é o melhor para ele. E tudo que eu trago, assim, conteúdo e tal, é bem desse princípio de você ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão para o negócio dela. E você só consegue fazer isso porque você tem muito conhecimento de mercado, né? Conhecimento e elucidar isso em conjunto, né? Eu tô vendo isso, você tá vendo isso. Logo, a conclusão que temos junto é essa, né? Exato. Muitas vezes eu já percebi isso também em experiências de gestão. Você tá falando numa linguagem que se supõe que o prospect entendeu do que você está falando. Às vezes ele não entendeu, né? Exato, não ficou claro para ele. É muito importante dividir isso de modo que assim, você está entendendo o que isso causa de fato, né, na tua operação. Exato. Uma empatia pura. Por isso que é importante trabalhar com algumas perguntas ali para ver se a pessoa está acompanhando, né? Diagnosticar, né? Cara, e o gatilho para isso, né? O gatilho para você entender, né? Cara, pronto, fiz as perguntas certas, prendi a atenção, o cara se comprometeu agora a me ouvir. É que essa é a parte mais difícil, né? Você fazer o cara, prender o cara e o cara está comprometido para ouvir você. E no outbound, principalmente, né? Na venda passiva, como você disse, no inbound, o cara com certeza já veio comprometido a te ouvir. Então, esse processo, ele flui de forma mais rápida. Mas no outbound, propriamente dito, né? Ali, cara, consegui prender ele se comprometeu. O que eu preciso fazer agora para encantar esse cara? Para ele olhar e falar assim, cara, realmente o caminho que eu tava indo tá errado. Esse cara aí, pô, além de tudo, ele tá sendo muito consultivo comigo, né? Ele foi muito profissional, porque ele não tá chegando aqui só para me vender, mas ele tá aqui para me dar um direcionamento, né? Então, como que sucede aí essa etapa? Boa. Acho que é uma transição aí desse direcionar para um demonstrar, né? E aí que cabe muito trazer casos de sucesso, trazer storytelling, fazer métricas. Então, isso comprova que tudo que você está explicando faz sentido. Então, tem clientes que foram por esse caminho que você está propondo e eles chegaram nesses resultados, ou eles reverteram tal problema, eles alcançaram, enfim, sucesso de alguma maneira. Então, eu acho que é super importante trabalhar com isso. E aí focar na tua solução, naquilo que vai entregar valor para esse cara, que só você oferece, e no melhor dos cenários traçar com ele algumas metas em conjunto para ele, com a minha solução você vai chegar em tal resultado e deixar isso meio que acordado, porque uma vez que ele olhou para sua solução, ele entendeu que ela realmente entrega valor e ele está empolgado para alcançar resultados com você, a chance dele comprar é muito grande. Claro que você também vai ter que mapear quais são as etapas dentro do negócio dele, né? Às vezes vai ter que consultar alguém, vai ter que pegar uma aprovação, mas pelo menos essa primeira pessoa com quem você fez o contato já ficou bem engajada. Um ponto legal aqui, cara, que eu percebo também, você fala muito de metas, e a lógica de que assim, já está quase no momento que ele vai assinar o contrato, né? Assinar o cheque e falar, beleza, está contratado. Mas um ponto que eu trago lá para o primeiro momento da pergunta é o quanto você estaria disposto a pagar, a se empenhar para solucionar esse problema. Você já traz, às vezes, lá no início,
o quanto a pessoa está disposta a desprender do lado dela para eventualmente ter esse problema solucionado, que aí no fechamento, ponto, já estamos acordados, o valor não é uma surpresa, né, investimento já estava tudo certo. E agora sim, metas é mais de implementação da solução, ou de vamos startar de uma vez, né, apertar a mão, você já está pronto. Show. Inclusive, quando tem aquela pergunta lá da meta e tal, e de como você pretende chegar lá, dá para encaixar nesse momento, né? Como você pretende chegar lá e quanto você pretende gastar para isso. Está disposto, né? Porque se não tá, daí isso, muitos prospects caem na real de falar assim, eu queria muito mais do que eu estava disposto a investir, a desprender tirar do meu bolso. E ele fala, nossa, então peraí, eu acho que o que eu tenho que recalcular aqui é essa dosagem. Se eu só colocar 5, eu só chego até em 10. Então, se eu quiser chegar em 100, eu preciso colocar 50. E situar né, essa relação de ROI, de proporção, de retorno sobre o investimento. Total. Muitas vezes o prospect não desbloqueia, não né, bem. algo no prospect. Com certeza. Pensando, né, na diferenciação de um vendedor comum para aquele que quer ser o top performer, quer, né, ser outlier, qual que é a mentalidade de quem está nessa busca, né, de construir um discurso poderoso de venda? Legal. Olha, eu acho que tem uma coisa que resume, que é a seguinte, você se perguntar muito, se eu tivesse no lugar desse prospect, eu contrataria a minha solução? E por quê? Então, quanto mais você tiver essa confiança de que sim, de que contrataria, e você, sabe, no cenário ideal mesmo, você deveria ter uma confiança de que se você realmente contratasse, você fosse lá fazer o trabalho do cara, você ia fazer o trabalho bem feito, sabe? Por exemplo, no Olist, se eu tivesse, sei lá, 50 mil reais na mão e o Olist e um CNPJ válido, eu deveria ter a confiança de que eu vou usar o Olist, comprar uns produtos, botar para vender e vender. Esse é o cenário perfeito. Se você tiver essa confiança, cara, você vai ter um discurso muito poderoso, porque você vai estar ensinando o cara, eu faria isso. Então, no caso de vocês, é muito... se eu vender a consultoria, entregar a consultoria, se eu ficasse trabalhando nessa empresa, esse time de vendas ia rodar bem pra caramba, ia alcançar as metas, entendeu? Se eu tiver essa confiança, com certeza. Maravilha, entendeu? E souber como fazer isso. E não precisa ser nos mesmos números, né? Imagina, assim, eu tô falando com o CEO que o projeto dele vai custar X mil reais, dezenas, né, de milhares, às vezes, e eu não tenho, às vezes, o bench para falar para ele, eu já fiz isso, mas eu posso falar assim, puxa, na proporção da minha, como pessoa física, da minha própria pessoa, eu invisto em mim nesse sentido, e eu vi retorno, né, nessa área específica que eu fiz o investimento. Por que com você seria diferente, né? São proporções diferentes, mas ajuda a desmistificar preço, assim. Você traz valor, né? Valor é essa troca. Por que eu estou disposto a investir para receber mais, né? Se você é uma pessoa que não tem isso como cultura, como mentalidade de que vale a pena investir, você pode até se sentir mal como vendedor. Eu estou vendendo mais como se fosse uma enganação, que eu quero algo em troca. Eu sou mais interessado em receber do que dar. E não é verdade. A venda genuína é quando você sabe que você tem valor, que você tem algo que vai mudar a vida daquela pessoa. Perfeito. Só que você entende que para isso, né, a gente tem que fazer uma troca aí de capital. E saber muito como esse impacto acontece, né? Então, não só, tem um produto bom, massa, mas como que as pessoas usam, como as empresas usam esse produto para gerar resultado. Bacana. Tendo essa... Quanto mais sólida for a sua percepção, o seu conhecimento sobre isso, melhor, né? Show. Para a gente fechar, a última pergunta, Caio, que eu queria te fazer é o que não fazer. Eu gosto de entender agora o que são coisas para a gente ficar como um alerta, assim, ligado já de se eu for para esse caminho tá errado. Então, o que não é saudável, o que não é recomendado que eu traga para um diálogo de vendas, para um discurso de vendas, para uma interação com o prospect. Quais são aí os pontos de atenção para que a gente não faça?
Cara, o que eu penso, assim, é que, infelizmente, acontece em muitas empresas eu vou falar com o prospect, pergunto como é que ele tá, tudo bem, enfim, até faço uma pergunta ou outra de situação, de problema, mas aí já entro numa demonstração, já abro uma apresentação de slides, ou já entro na demonstração da plataforma e falo 20, 30 minutos e no final falo o preço e tento entender se o preço faz sentido ou não. Cara, rola muito isso no mercado mesmo, então eu já passei por isso várias vezes, pessoas tentando me vender desse jeito, sem Que é entender totalmente o momento. não Exato. empático, né? Exato. Sem entender o momento do meu Robótico. negócio, sem entender o que eu preciso, onde eu quero chegar. Então, eu acho que tem que ser evitado isso, digamos assim, se no teu discurso de vendas o principal é o teu jogo de slides ou a tua demonstração da plataforma, acho que reveja, né? Até porque daria para fazer um vídeo para a demonstração da plataforma, a pessoa poderia ver o vídeo, né? Então, mais fácil. por que você está ali, né? Quando eu me perguntei várias vezes isso para pessoas, você está cumprindo tabela, você está seguindo de fato o processo de vendas por seguir, ou porque você está tendo gatilhos que você acionou. Então, ao invés de falar assim, estou na etapa de qualificação, eu realmente consegui qualificar o meu lead, eu realmente coletei qual que era a maior dor dele, eu realmente entendi esse momento dele. E se você traz isso como uma meta da própria venda de saciar, né, essa necessidade de entender o teu lead, de fazer as etapas de uma forma muito mais customizada do que simplesmente, já fiz hoje tantas demonstrações da minha solução, já apresentei tantas coisas. Quantas vezes eu vou colocar, ao invés disso, eu encantei o lead com a minha solução? Se você usa esse critério, ao invés de falar, eu fiz uma demonstração, cara, o jogo muda. Você pode ter feito 10, mas só encantou 2. O erro está em quem? Está no vendedor, né? Ou está porque o produto é difícil? Então, se você puxa essa responsabilidade, fica mais fácil também de tornar o teu funil com melhores conversões. Com certeza. E o sentimento que você ensinou algo pro prospect também é um indicador de sucesso ali. A pessoa realmente sair da ligação pensando, essa conversa valeu a pena. Acho que essa é uma boa pergunta, sabe? Perfeito. Eduquei ele, cara, se o cara se termina a ligação e a pessoa fala, isso aqui valeu a pena falar com esse vendedor. Ou se ele sai com o sentimento, tá, mais um vendedor, vou ter que falar com mais 2, 3 para comparar 4 preços. Essa sensação é muito boa, né, cara? A gente, né, no front da área de vendas, quando a gente está no papel de compra, né, é muito gratificante, assim, quando você dedica o teu tempo, você para ali 1 hora para fazer call. Essa semana eu e o Gui, a gente teve uma call ontem, né, a gente teve uma call. Eu, pelo menos, saí da call com uma sensação de, cara, essa 1 hora foi muito bem investida. O cara foi muito bom. Foi muito bem aproveitado. Bom. Mesmo que a gente não tenha a solução dos caras ainda, a gente já sabe muita coisa que, agregou demais ali. Mas, cara, é legal. Mas, basicamente, né, só fazendo um overview aqui, já passo a palavra para você, Gui. A gente teve um foco muito interessante aqui da nossa conversa nos 4Ds, né, que é a metodologia que você ensina aí no teu curso, aí no Professor de Vendas, né. Dando um overview por eles, então, o primeiro, diferenciais do seu negócio, né, como que você estrutura isso deixa isso de uma forma bem clara, muito bem organizada para você construir o teu discurso, como que você desperta, né, o segundo D, a urgência do seu cliente no primeiro contato, para que daí no terceiro D você direcione o cliente para a sua solução, e no quarto, né, você demonstrar aí como que a tua solução vai impactar de forma muito positiva, né, na vida dele, não só na empresa dele, mas na vida dele. Legal. Exato. Você ia falar, Gui? Passar a palavra para você. Show de bola. Eu ia trazer o link do que eu estava falando referente a esses gatilhos de cada etapa. Se você não tem hoje um gatilho, que é esse despertar muito mais da emoção gerada naquela etapa do que simplesmente eu descobrir quantos
pegar aqui um cenário. Há quanto tempo você faz tal coisa? Quantas coisas você tem quantificadas, mas atrelar aquilo como um entendimento do que eu preciso ou de um objetivo, é você trazer isso para o teu CRM. A diferença numa qualificação, descobrir que ele fazem 3 anos a ferramenta atual. Cara, não é tanto esse objetivo. Então, converter essas coisas para que se torne muito mais visual dentro de toda a base que você trabalha de leads, de prospect, quantos eu estou atendendo o objetivo, estou resolvendo a dor, estou entendendo a dor, traz um visual muito mais claro, nítido, do que quais parafusos você precisa arrumar como vendedor no teu discurso e como gestor diária. Os meus vendedores estão alinhados ou tem uma disparidade muito grande? Eu tenho ali 5 que conseguem sempre descobrir uma dor, mas tenho 10 que nunca descobrem a dor. Então, serve para faca de 2 gumes aí. Não, total. Esse acompanhamento no dia a dia é super importante para ver onde tem que ser melhorado. Né? Excelente. Que legal, cara. Pô, muito obrigado aí pela tua participação aí, Caio, com a gente. Eu que agradeço o convite. Mais de 1 hora aí já. Papo muito interessante, muito bacana. Tenho certeza que o pessoal aí vai tirar muito proveito. E para quem quiser mais, né, informações sobre, né, os 4Ds aí, a metodologia que o Caio desenvolveu no curso dele do Professor de Vendas, a gente vai, como eu disse no início, deixar o link aqui. E queria agradecer aí também ao Gui, né, mais um episódio aí junto comigo, né, como host. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né, que acompanhou até aqui, que nos ouviu até aqui. E vejo vocês no próximo episódio do Sales Talk. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Sales Talk.